Bom dia a todos. São 9 horas. Se a gente não começar, André Luiz puxa a orelha da gente. Então nós vamos começar. Estamos agradecendo a presença de todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, que todos estamos presentes, né? O mundo espiritual com o mundo físico se confunde, né? Então os amiguinhos que não estudaram, esqueceram, estão aqui para rever, para estudar o que não fizeram. A gente agradece então a presença de todos. Vamos aos nossos eventos. Seminário com Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda, os companheiros que têm um programa na Rádio Rio de Janeiro. Né? Eu não sei o horário deles. É de 9 às 12. De 9 às 12, na Rádio Rio de Janeiro. Tá? Ou pelas plataformas. Tema: empatia e comunicação não violenta. Sábado, 17 de agosto, das 9 às 12 horas, é esse mesmo horário, né? É do terceiro sábado. Sábado, 17 de agosto, das 9 às 12 horas. E teremos um evento do 10º seu, que é o 10º Conselho Espírita de Unificação. 10º seu reúne as casas de Belfor Roxo e algumas de Nova Iguaçu. Então, formam o 10º Conselho Espírita de Belfor Roxo. A peça Há 2000 anos, né, que é do livro Há 2000 anos, é de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Dia 24 de agosto, às 16 horas. Aqui nesse local, tá? Na nossa casa. Dia 24 de agosto, às 16 horas. Ingresso R$ 25,00 e mais 1 quilo de alimento. Não perecível. R$ 25,00 e mais 1 quilo de alimento não perecível. Então, nós vamos na nossa página preparatória. Então, é do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 145, guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva a movimentar-se sob o olhar do Divino Pastor em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade. Após a domesticação, reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam, são os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria, desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados. Atiram-se desvairadamente às substâncias das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam levianos que o mal
permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai deles, que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o progresso educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Graças a Deus. Então, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, guia, médico das nossas almas. Agradecemos pelo encontro da manhã de hoje com os nossos irmãos, para o estudo, para as orientações que chegarão até nós, através do estudo do nosso irmão Walter. Que a paz que reina em nosso ambiente de trabalho, de estudo, seja também para os nossos lares, envolvendo nossos familiares, nossos irmãos do caminho. Agradecemos porque estamos reunidos em nome do bem para a tarefa abençoada da manhã de hoje. Que a proteção amiga dos benfeitores, dos amigos, trabalhadores do bem, mantenha em nós o bom ânimo, a boa vontade para continuarmos a tarefa evolutiva que todos nós somos candidatos ao aperfeiçoamento, à angelitude. Que nos mantenhamos sempre no trabalho do bem e na alegria de servir aos nossos irmãos de jornada. Agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, estamos assim iniciando a nossa tarefa de hoje. E assim seja. O estudo de hoje é com o nosso irmão Walter, que vai tratar do tema hábito, que é do livro Pensamento e Vida. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje a gente vai conversar. Eu queria que a gente conversasse e trocasse ideia mesmo, não fosse só uma questão de um estar aqui falando e o outro só ouvindo. Aqueles que quiserem participar, então está aberto a isso. Então a gente começa pensando sobre hábito, lembrando de Joana de Ângeles, né? Que ela trata. Quando erra, repara. Quando acerta, cresce. A evolução ocorre através de vários e repetidos mecanismos de erro e acerto, desde os primeiros passos até a firmeza de decisão e de marcha. Os hábitos somente poderão ser modificados por outros hábitos, também diz Mariano José. Ou seja, nós só vamos mudar nossos hábitos se nós persistirmos com essas mudanças e entendendo que eles são consequências, muitas vezes, de muitos erros de muitas e muitas vidas anteriores. Que não são só produzidos aqui, são construídos aqui alguns, mas outros são recorrências nossas. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Combinado? Então tá. A definição de hábito, a gente tem a definição que hábitos são comportamentos, né? São comportamentos que nós temos e repetimos eles de forma inconsciente. De uma maneira ou de outra, a gente está sempre repetindo algumas coisas que a gente nem sabe por quê. A gente escova os dentes do mesmo jeito, a gente acorda da mesma maneira, a gente abre a porta do mesmo jeito, tudo, coisas simples, né? E a gente nem se percebe disso, que fará as coisas mais complexas, né? Nosso cérebro está programado para fazer isso mesmo, que é para facilitar a gente, para a gente poder fazer as coisas mais rápido, para não ficar perdendo tempo, né?
Até Einstein tinha essa mania de ter o mesmo tipo de camisa, o mesmo tipo de roupa, e alguns caras que são mais workaholics, né, que gostam de trabalhar muito, têm o mesmo tipo de roupa para não pensar. Então ele cria um hábito, e o hábito é para isso, para facilitar. Há hábitos salutares, hábitos que nos facilitam para nos ajudar, mas há hábitos que a gente nem percebe, que a gente cultiva e que não é útil mais para a evolução que a gente está. Então ele costuma ser uma coisa particular que a pessoa faz do jeito dela, né? Mas os séculos, né, que nós temos de existência, né? Muitas ações hoje ditas como bárbaras eram hábitos no passado. E a gente acha que devemos continuar com ela. O espírito da gente acha que deve continuar com alguns hábitos que são do nosso passado. E a única maneira de nós mudarmos esses hábitos é através de um autoconhecimento. Só percebendo a nós mesmos, começando a olhar para nós mesmos, para dentro de nós, é que nós vamos conseguir mudar esses hábitos. E o convite de hoje é para nós refletirmos sobre alguns hábitos que nós temos e se nós queremos ou não mudar. Porque também, se não quiser mudar, não tem como fazer. Não adianta sentar e eu falar e qualquer outra pessoa falar. O próprio espírito tem que ter a liberdade de querer mudar seus hábitos. Então, eu vou trazendo aqui os 40 hábitos que, na verdade, André Luiz nos traz, né, que podem nos levar a umbral. Umbral aqui não é aquele lugar que vamos lá viver o inferno visto do nosso passado, não. Umbral é um estado mental que a gente tem, né? E toda vez que a gente entra com esses hábitos, consequentemente, a gente entra no estado mental desequilibrado. E isso é umbral. Então, umbral não é só esperar que eu vou desencarnar e vou encontrar umbral, não. Umbral pode estar aqui, com o meu próprio hábito aqui, com o cotidiano e com a minha maneira de viver. Então, essa é a reflexão que André Luiz traz no livro Sinal Verde. Tá? Então, ele vem com 40. Não é pouca coisa, não, né? Com 40. Então, vamos agora refletir cada um deles. Vou passar rápido, porque senão a palestra vai ficar presa só nos 40. Não vai continuar mais nada além dos 40, que já é coisa pra caramba. Ó, usar pornografia ou palavrões ainda que estejam supostamente na moda. Eu sugiro que a gente conte pelos dedos. Pode ser que tenha que contar pelos dedos do pé, mas vamos começar pelos da mão. Né? Usar a pornografia ou palavrões ainda que estejam supostamente na moda. Pespegar tapinhas, quer dizer, dar tapinhas ou contusões quando se dirige a palavra. Você está falando, a pessoa está te catucando. Ele também diz que isso leva para um umbral. Deve ser porque irrita o outro, né? Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Isso a gente faz muito, né? Sempre dizendo assim, ei, fulano está mal. Sempre, ei, fulano. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Isso daí eu estou, às vezes, muito enquadrado. Falar aos gritos. Quantas vezes eu grito irritado? Né? Rir descontroladamente. Esse defeito eu não tenho, não fico rindo assim tão descontroladamente. Mas às vezes dou uma gargalhada. Mas uma gargalhada é uma coisa positiva. Agora, rir descontroladamente qualquer coisa, uma pessoa neurótica lá que toda hora ri e que ri, é irritante. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Esse daí é meu grande problema. Aviso isso daí, que nessa encarnação eu estou com isso no asterisco desse erro. Hã? Metade da palestra. Essa daí eu estou enquadrado. Porque quantas vezes eu uso a franqueza, né, como uma forma de arma. E eu tenho isso. Sincericida. Eu sou sincericida ao extremo. Isso me chamavam isso no meu trabalho, chamavam de sincericida. Eu era sincericida. Ainda sou. Escavar o passado alheio prejudicando ou ferindo os outros. Quantas vezes a gente faz isso sem nem perceber? Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio. Quanto isso está acontecendo na internet nos nossos dias de hoje? E quantas vezes nós também replicamos isso e passamos para outros irmãos? Fugir da limpeza. Isso daí eu já não tenho, graças a Deus. Eu gosto de uma coisa limpa. Mas tem gente que não tem essa dificuldade. Queixar-se por sistemas a propósito de tudo e de todos. Né? Isso acontece bastante. Às vezes, quando você vai lá para fazer uma consulta médica, o cara está lá, ele conta tanto sofrimento, você fala do seu, assim, só, não, eu estou com problemas, mas o meu é muito maior. Em hospital, isso é comum, né? A gente vê muito isso. Ignorar conveniências e direitos alheios.
Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo, quer dizer, estabelecer que aquela pessoa é daquele jeito mesmo e não tem nada, eu não vejo nada positivo nela. Põe um carimbo naquela pessoa e acabou. Irritar-se por bagatelas, isso daí eu vou botar outro asterisco para mim. Isso daí é bem... Eu estou botando asterisco só naquilo que é bem contundente da minha vida. O restante, de vez em quando, eu entro. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Ou seja, querer saber da coisa que não diz respeito. Né? Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de que ouvem. Hoje nós temos aquela questão do politicamente correto, né? As pessoas dizem assim, pô, tá tão cansativo ficar falando, eu não posso falar isso, não posso mais. Antigamente lá na piada era tudo tão mais simples, né? Mas em compensação, quantas pessoas não foram feridas com aquelas piadas? Quantas pessoas não sofreram com aquilo? Será que não é para a gente poder evoluir, que a gente está tendo agora esse politicamente correto? Claro que a gente não pode levar isso ao pé de letra, que você falou e vai ser condenado para o resto da vida. Não, você pode ser alertado, dizer assim, pô, isso aí não pega muito bem. A pessoa diz assim, é verdade, eu acabei falando. Quantas piadinhas que a gente falava no passado que hoje a gente pensa assim, não sei nem como é que eu falava isso. Mas por quê? Por causa dos nossos hábitos e dos nossos costumes também. Então é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Zombar das circunstâncias ou chicotear os ausentes. Né? A pessoa não está. Isso daí, às vezes, né? O cara faltou a uma reunião, a gente tem que falar mal dele. Eu acho correto porque, vou ser contra o André Luiz, porque o cara faltou, a gente pode falar mal dele. Mas, na verdade, quem mandou o cara faltar, né? Mas a gente não pode ficar fazendo isso quando a pessoa não está presente. A gente não deve fazer isso, né? A gente deve falar com ela diretamente. Ter a coragem suficiente para falar com o outro. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Esse é um ponto que hoje, na nossa sociedade, está muito comum. A gente quer saber da sexualidade do outro, a gente quer a definição do outro, a gente quer saber... A gente daqui a pouco vai chegar a um... Porque hoje em dia a gente tem polissexos, né? São polissituações. Mas a gente vai chegar a um ponto que a gente não vai mais perguntar sobre nada disso. A gente vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, não vai nem perguntar o seu nome, você é apenas um ser humano. Eu não preciso nem saber se é homem, se é mulher, se é trans, se não é, se é feminino ou masculino, qual o gênero. É apenas um ser humano. Eu não preciso de pronome de tratamento, eu não preciso de nada. Eu só preciso falar com aquela pessoa. E eu acho que a gente vai chegar a esse ponto. Estamos nesse ponto ainda intermediário, em que tem tanta classificação, de A até Z, que fica até difícil. Eu realmente não sei todas elas, né? Mas é importante que a gente comece a... Ih, desculpe, eu fui andando aqui, não andei aqui. Bem, então vamos lá. Deitar conhecimentos fora do lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência. Quantas vezes? Você também põe um asterisco aí para mim, porque às vezes eu também quero dizer que sei aquele negócio, às vezes nem sei tanto, mas eu quero dizer aquilo dali, né? E acho que fica bonito. Né? Desprestigiar compromissos e horários. Né? Viver sem método. A gente precisa aprender a ter um método para viver. Não para a questão de ter um hábito, mas uma maneira de viver, uma reflexão sobre a vida que a gente tem. Agitar-se todo instante comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Quer dizer, eu fico tão agitado, tão perturbado, que eu acabo perturbando todo mundo que está à minha volta. Isso daí acontece. Daí eu vou botar um asterisco, às vezes eu fico assim. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. Né? Essa daí, a gente sempre acha que é melhor do que o outro. Isso daí é uma coisa que a gente camufla mais, mas no fundo, todos nós temos um pouco disso. Gastar mais do que se dispõe. Isso eu vou botar 2 asteriscos. Esse eu gasto. Aguardar honrarias e privilégios. Né? Quantas vezes a gente quer ser enaltecido? Não querer sofrer. Vou botar 3 asteriscos. Porque eu não quero sofrer. Quem quer sofrer? Mas o sofrimento, às vezes, ele é necessário para o caminhar de cada um. Como é que eu posso determinar se aquilo dali eu não tenho que passar? E, além do mais, o que eu escolhi também no meu planejamento? Quantas coisas eu escolhi? Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Olha, não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Ó, a casa aqui convida todo mundo a estudar. Quantos de nós estamos fugindo de estudar? O Ed está aí. É sábado e terça-feira. Quem vem? Quem está disposto? Tem quinta-feira também. Quem vem? E outra casa? Não sei. Deixar sempre para amanhã é a obrigação que se pode cumprir hoje. Aquela procrastinação típica, né? Dramatizar doença de sabor. Já falei dela lá do hospital. Discutir sem raciocinar. Nem sem racionar, né, no caso. Desprezar adversários e endeusar amigos. Quantas vezes a gente faz isso? Meus amigos tudo, meus inimigos os horrores da lei. Né? Então,
Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Vou botar 5 asteriscos. E pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça e aceitar deveres e largar-nos sem consideração nos ombros alheios. Olha só, a gente aceita deveres e joga no colo do outro. Quantas vezes a gente faz isso? A gente assume compromissos e depois diz que não vai fazer mais. Não, eu vou sair. Não, eu estou insatisfeito. Não, o outro falou alguma coisa que me desagradou. Aí eu saio. Bem, aí o outro vai ter que carregar o pezinho que você não carregou. Né? Alguém vai ter que carregar o peso que você não carregou. A tarefa tem que ser feita, como é que vai ser? Então, esse é um ponto. Então, aqui nós temos os 40 pontos, mas eu vou trazer também alguns hábitos que a gente fala todo dia. Bateu, levou. Quem não fala isso? Não leva o desaforo para casa. Ninguém fala aqui? Ninguém vai levantar o dedo? Gente, todo mundo é bem... Dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso? Eu nunca volto atrás da minha palavra. Minha palavra é até o final. Não queira me ver com raiva, porque sai de perto. Não tenho papas na língua. Os fins justificam os meios. Tem gente que pensa assim, tudo me justifica. Eu nasci assim, você sempre assim, síndrome de Gabriela. Eu sou o que sou e não vou mudar agora. Né? Estou muito velho para mudar. Essa é a pior das frases para mim. Se você está velho para mudar, é melhor desencarnar. Muito mais simples, né? Você desencarna que é mais fácil, eu acho. Mas minhas ações, no fundo, sempre estão pautadas no cálculo do custo do benefício. Eu sempre faço tudo pensando do que eu vou ganhar. Desde a minha palavra, desde as minhas amizades, desde a minha conversa. Como é que é? Então, isso são alguns dos velhos jargões que a gente costuma fazer. Mas agora vamos ao texto do Emmanuel, né? Porque agora a gente veio aqui para falar do Emmanuel. Mas eu trouxe esse preâmbulo para a gente poder fazer uma reflexão sobre nós mesmos no início, né? Então, vamos lá. Esse livro, que é o livro Pensamento e Vida, é um livro que Emmanuel traz, a gente sempre está falando dele, nesse período todo, é um livro que é utilizado para orientação do plano espiritual. É um guiazinho que o cara, quando vem reencarnar, os caras dão esse manual e dizem assim, vai lá para a Terra. Então, lê isso aqui. Agora, a gente leu isso daí, teoricamente, pelo que o André Luiz nos fala, mas, com certeza, a gente não estudou ele. Porque, quando eu li, eu falei assim, gente, eu não estudei nada desse livro. Ou se eu estudei, eu esqueci mesmo, né? E realmente esqueci. Tem muitas e muitas reflexões nesse trecho. Então, vamos lá. O hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, isso é hábito, né? Fazer sempre as coisas do mesmo jeito. Já falamos lá no início da definição. Herdeiro de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Então, ao longo do tempo, a gente vai fazendo a mesma coisa em várias encarnações e vai se acostumando com isso. E aí? Como que eu faço? Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. Estou eu com o meu barco e não sei como é que eu vou levar. No rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Temos o costume de seguir sempre do mesmo jeito. Em várias e várias encarnações isso acontece. E é isso que o Emmanuel vem fazer a gente refletir. Com muitas exceções, todos adquirimos o costume de pensamentos, consumir os pensamentos alheios. Pô, isso aí quando eu vi, falei assim, gente, eu estou perdido então, né? Todo mundo pensando e eu estou consumindo. E fui refletir se realmente isso era uma verdade. E eu acho que é, infelizmente. Pela reflexão automática, porque eu sigo a sociedade de alguma forma. O que todo mundo pensa, eu acabo seguindo de alguma maneira. Seja na roupa, seja na maneira de pensar, seja na moda, seja no carro, seja no tipo de filme que eu vejo, seja em qualquer coisa, né? Exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Ou seja, a gente esquece a nossa simplicidade e formamos em torno de nós um sistema defensivo à base de crueldade. Pô, eu falei assim, nossa, é bem forte, né, dizer isso, né? Uma tirania, né, nós estabelecemos. A gente acha que tudo é tão necessário para a gente que a gente não quer perder aquilo dali. Sejam pessoas, sejam coisas, sejam objetos, seja qualquer coisa. Né? Então, a gente
Cria um sistema defensivo. E a gente é muito defensivo. Eu, pelo menos, sou. Eu estou sempre desconfiado de algumas coisas, algumas pessoas. Eu fico assim, sabe, o cara está querendo me enganar, está na rua, desconfiado. A gente fica desconfiado. Tenho esse defeito, né, de poder fazer essas análises assim. Com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Então a gente acaba ferindo o outro com esse sistema de crueldade, esse sistema defensivo que tiraniza. Tá? Eu não pulei, desculpe. Eu estou falando aqui, não pulei o texto, desculpe. Tem que começar a me coordenar melhor. Tá? Esse é o texto que a gente acabou de falar. Vamos lá. E aí a gente tem o pensamento. O pensamento que ele fala é uma força construtora que molda a matéria. Todo o nosso pensamento molda a matéria. Então, tudo que a gente projeta, a gente vai criar. E vai criar na nossa tela mental e vai criar na nossa vida. Então, isso daí não tem jeito, isso é física. Né? Quando a gente tem uma coisa boa, a gente cria uma coisa edificante. Quando a gente cria uma coisa ruim, a gente cria algo que nos leva à aflição e à ruína. Né? No crueldade, que ele vai falando aqui, né, formamos em torno dela um sistema defensivo à base de crueldade. Silas vem falando isso no livro Ação e Reação para a gente. Né? O pensamento atuando com velocidade muito superior à da luz, olha só, forma uma mente que gera um dínamo de força, uma força criativa, uma criativa às vezes para o mal, e que o bem é a expansão da luz, e o mal é a condensação da sombra. Quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, que são ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, acabam agindo e reagindo entre si. Olha lá. Então, há um conflito dessas ondas. Essas ondas de pensamento criam um conflito entre eu e o outro. E trazem assim, de volta, as sensações desagradáveis. Então, quer dizer, com o pensamento cruel, a gente acaba se autoflagelando de alguma forma. Então, isso tem no livro de Ação e Reação e também está aqui. Né? E aí vamos fazer algumas reflexões sobre as nossas necessidades. Volto novamente a fazer perguntas a vocês. Vamos lá. Consumir os pensamentos alheios de uma reflexão automática, é o que ele traz, né? E em razão disso, exageramos a nossa necessidade. Então, a gente, antes de encarnar, a gente é favorável a uma série de coisas. Combinamos uma série de coisas, mas chegou na hora aqui, eu não quero mais isso. Esse é um dos pontos bem comuns de todos nós. Como saber se nós exageramos alguma coisa? Temos realmente necessidade daquilo que nós queremos? Aquilo é necessário para mim? Eu preciso ter 50 camisas, 10.000 pares de sapato? Né? Eu sou uma centopeia, eu preciso de não sei quantas mil bolsas, eu preciso disso tudo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar sobre o consumismo. Preciso realmente obter, usar ou mudar isso? Preciso me modificar? Eu preciso usar isso? Como é que eu faço para mudar? Quais as necessidades que eu compro emocional ou materialmente desses supérfluos? Tudo isso eu pergunto a todos nós, né? Consumo o discurso do outro? O que o outro escreve lá na internet eu pego e replico automaticamente, não faço o mínimo de análise. Isso é um mínimo de obrigação hoje de qualquer cidadão, hoje em dia digital. Analisar o que o outro está mandando. E a repercussão do que você está mandando para o outro. Mas eu consumo muita coisa. Será que eu estou replicando isso? Costumo meditar sobre o que habita na minha mente? É a pergunta. Buscamos o que nesse mundo? Prosperidade de todos ou possuir? Eu quero que todo mundo esteja feliz e bem ou eu quero só possuir? Eu sempre digo, né? Meus amigos bem, eu estou bem. Essa é uma grande frase que eu tenho. Né? Porque todo mundo estando bem, eu também vou estar bem. Se meu amigo tiver um avião, eu vou poder viajar de avião com ele. Né? Isso é bom? Isso é positivo? Agora você vê. Hã? De 0 a 100. Sim, você já está brincando para você ver se tem um avião, a gente vai ter um avião. Mas não é só isso. É porque quando você está dentro de um ambiente em que todo mundo está vibrando de maneira positiva, você, consequentemente, você também vai vibrar de maneira positiva junto com ele. Não preciso me preocupar se o outro tem um bem e eu vou querer ter inveja porque ele tem um avião. Eu falo essa frase para brincar, para dizer assim, eu não tenho inveja do outro ter o avião. Ele pode ter o avião que ele quiser, eu posso ser até beneficiado de viajar de avião. Então, para que eu preciso ter o avião?
Entendeu? Eu não quero ter um avião, eu não tenho nem lugar, a minha casa até é grande, mas não tem espaço para botar um avião. Então, para que eu preciso de um avião? Então, isso é a pergunta que eu sempre faço, né? Meus amigos, bem, eu estou bem. Se ele tiver uma coisa, eu também vou ter de alguma forma. E aí isso quebra na minha cabeça, pelo menos é um mecanismo que eu utilizo, e aí eu fico controlando, não dizendo para você assim, não tem inveja. Eu acredito que não tenha mesmo. Isso, com esse pensamento, eu acabo anulando qualquer resquício de inicial de inveja, eu já anulo. Porque eu penso assim, não, cada um tem o seu caminho e não é o meu. Preciso ser autoritário para me sentir importante? Vou botar uns 50 asteriscos. Né? Preciso ser grosseiro para ser ouvido? Quantas vezes a gente faz isso, né? Preciso controlar para me sentir seguro? Estou pronto a abdicar o que não me convém? Então, são perguntas que a gente tem dos nossos hábitos, né? E aí vem no texto novamente. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação. A gente quer manter tanto as coisas, sejam as pessoas, sejam os bens, que a gente cria uma séria desconfiança com tudo. Apaixonadamente, o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho. Aí está o nosso grande problema, nossa grande dificuldade nessa terra. Então, acho que no outro dia a gente estava falando isso no ESG, e eu falei que a gente está aqui, o que nós temos em comum. O que vocês acham que nós temos em comum numa encarnação? Todos nós. Esse é porque nós estamos matriculados sobre essa terra. Nós temos esses dois problemas. Quando a gente curar esses dois problemas, a gente vai poder sair desse planeta. Né? Então, é muito simples. É só não ter egoísmo e orgulho. Porque todos nós temos isso em comum. Então, essa é a reflexão que faz. Né? Da vaidade e do medo com que tentamos inutilmente fugir das leis divinas, né? Caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que despertassem da máquina preciosa o corpo e que devem servir gloriosamente para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Ele é bem poético, não é mesmo? Realmente é uma poesia. Então você vê que a gente fica distraído nas encarnações e vivendo a nossa vida como se nada tivesse de repercussão. E depois, quando a gente vai desencarnar, a gente vai se deparar com isso. Aí chegou lá, vai ter que chegar, não vai ter ninguém lá, não precisa ter um São Pedro com uma chave, não vai ter nada. Vai ter você e a sua consciência. Acabou. Não precisa ninguém falar. Você vai ficar lá, parado, ouvindo a si mesmo. E aí é o problema, né? Eu acho que é por isso que os espíritas têm tanto medo de morrer, porque eles sabem disso, que depois vai chegar. Né? Eu acho que esse é o grande medo. O espírita tem muito medo de morrer, eu acho até. Né? E aí a gente tem essas questões, né? Posse, egoísmo e orgulho e medo de perder. Posse, para que eu tenho tanta carga? Se no final das contas eu vou desencarnar mesmo, não vou carregar nada. Mas isso é uma coisa que a gente tem. Eu tenho muita questão de posse, mas estou tentando gradativamente exercitar essa coisa. Egoísmo e orgulho. Quer dizer, o egoísmo, eu faço o que eu quero. O orgulho faz como eu quero, porque eu que sou grande. Agora, será que eu entro no sistema do bem, né? Faz acima, quando pode, acima das próprias obrigações. Eu não entro nesse circuito muitas vezes, eu fico só no egoísmo e do orgulho. Quando eu aprender nessa equação a chegar no bem, que é fazer além do que eu deveria fazer, aí sim, vamos chegar nesse ponto, e isso que Emmanuel nos convida. Medo de perder. Ter medo de perder, ser atemorizado e ser vencido, né? Já perdeu algo sem nem perceber e tem medo de perder. Possuímos ou somos possuídos? Aí essa é a pergunta. Outra pergunta. Né? Os possuídos quase sempre estão possessos, são sempre possuídos por alguma coisa. Quando eu quero dinheiro, e se o dinheiro é a minha força motriz, eu vou acabar sendo possuído por ele, de alguma forma. Eu acho que a gente é um pouco possuído. Eu fico com medo de perder dinheiro, fico com medo de que alguém me roube. Acho que é natural para todos nós, porque a gente é inseguro para caramba, a gente está encarnado aqui, precisa da nossa necessidade, mas se pegarem e levarem, o que eu vou fazer? Tenho que pegar e recomeçar de novo, infelizmente. Eu sei que é fácil dizer assim, vai fácil dizer quando você não está vivendo aquilo ali, mas qual é a outra solução que a gente vai ter? Não vai adiantar eu espernear, não vai adiantar eu bater perna, não vai adiantar eu reclamar. Vou ter que seguir. Então, eu não vou falar todos esse aqui,
Aí a gente tem aqui de 1 a 8 aí. Qualquer um quer escolher um número, a gente fala só de um número. Qualquer. Vamos lá. Escolhe um número de 1 a 8. 5. 5, vamos lá. 5, na fé. O egoísmo aparenta. Quer dizer, eu aparento que sou bonzinho, mas não sou. O orgulho reclama. Vou reclamar de tudo que no final da história não tá, as pessoas não estão fazendo aquilo que deveriam fazer, o que está escrito lá na Bíblia, o que está escrito no Evangelho, o que está... Ninguém segue, só eu que sigo. O bem ouve. O bem vai chegar e vai ouvir o outro, e vai chegar naquela parte e vai entender o que o outro está falando, vai até corrigir, vai conversar, vai tentar fazer que ele entenda de maneira diferente, mas o primeiro passo que ele vai fazer vai ser ouvir. Então, nesse quadro, a gente tem várias coisas, as várias etapas, né, que a gente tem com relação ao orgulho e egoísmo. Não dá para a gente ver tudo, porque eu queria trazer essa parte do nosso lar, né? No nosso lar, Narcisa esclarece esse ponto sobre a questão do medo, que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente, não só para os encarnados, como para os desencarnados que aqui estão também. Ela vem falando, né? Nós precisamos organizar elementos para um serviço hospitalar urgente. Aí ele pergunta, contra o quê? Contra o medo. Aí ele diz assim, por quê? A enfermeira vem dizendo para a gente que é uma coisa grave. Talvez estranhe como acontece muita gente, a elevada percentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pela vibração destrutiva do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Eita. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. A governadoria nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Por quê? Porque a calma é garantia de êxito, ela diz. Quantas coisas nós temos de medo e quantos medos nos paralisam? E quando nós desencarnarmos também? Quando nós encararmos a nós mesmos? Vamos ficar paralisados pelo medo? Será que isso não é também epidêmico? E ela fala que é epidêmico. E milhares de espíritos estão lá paralisados no astral por causa do medo. Então é algo que a gente tem que trabalhar. Por que eu tenho tanto medo de tanta coisa? Né? Medo é uma fantasia, muitas vezes, que a gente tem. Né? No Egito, os grandes sacerdotes no passado eram feitos algumas coisas assim bem interessantes. Eles mandavam o cara no último tratamento, o último desafio para um sacerdote era mergulhar dentro de um fosso. E ele mergulhava no fosso e tinha que sair do outro lado. Quando ele chegava no meio do fosso, ele deparava-se com o maior inimigo do Nilo, que é o crocodilo. Muitos dos sacerdotes saíam correndo, desesperados, e voltavam e não passavam naquilo ali. Era a última etapa do negócio, era mergulhar nesse fosso. Quando eles chegavam, e outros atravessavam. Mas os que passavam, enfrentavam aquilo, que era enfrentar a própria destruição com o crocodilo, o maior inimigo, percebiam que aquilo era apenas uma pintura, um desenho muito bem feito, um afresco maravilhoso em alto relevo na parede daquele fosso. Não era verdadeiro. Mas como o crocodilo era o animal mais temido de todo o Egito, porque o Nilo era repleto de crocodilos e matava milhões de pessoas, aquilo era usado como última etapa do tratamento. Quantas coisas que nós temos medo que são apenas ilusões que nós temos? Então essa é a reflexão que Narcisa nos faz. Continuando no texto. Nesse círculo vicioso vive a criatura humana de modo geral sob o domínio da ignorância acalentada, né? Cultivada por nós, procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo. Ou seja, a gente se engana no berço quando chega e tenta se desenganar depois quando vai para lá. Aprisionado no binômio ilusão e desilusão, com que depende longos séculos, né? Começando e recomeçando a senda que lhe cabe avançar, ou seja, continuamos repetindo os hábitos do passado. Essa ilusão da matéria, né? Preso sobre nossos desejos, sobre nossas paixões. Né? Como solucionar isso? Aí a gente vamos pensar em um dos caminhos aqui. Né?
O Espiritismo mostra para a gente que o primeiro, o único caminho é conhece-te a ti mesmo. E aí danou-se, né? Porque isso já vem se falando desde a época dos gregos e a gente ainda não conseguiu. E aí o Leon Denis fala no problema do ser, do destino e da dor, que nós temos duas esferas, né? Um eu, né? Uma personalidade, um eu que é exterior, que a gente mostra para os outros, e uma coisa interna que é imutável, que é a nossa consciência. Aí a gente tem que ver quem domina quem. É o eu, a minha personalidade, ou a minha consciência? Porque quando eu desencarnar, eu vou estar de encontro com a minha consciência, eu não vou estar com o meu eu, não. Minha personalidade Walter vai ficar aqui. Eu vou estar com o meu espírito, que é muito mais do que o Walter, que é milhares de outros seres que eu já vivi. E aí eu vou estar com a minha consciência. Essa personalidade vai ficar enterrada aqui. Vou deixar meus filhos, minha família, minhas coisas, meus bens, e vou-me embora. Depende do que eu vou botar na mala. Eu, do jeito que tem bastante coisa, do jeito que eu trago cada coisa, cada lugar que eu vou, trago uma bijuteria. Vai ser uma coisa difícil também de ir embora. Com isso tudo vai ser difícil. Os outros vão ter que jogar tudo fora, né? Não vai adiantar nada. Até pedi para uma amiga trazer uma placa para mim, quer dizer, ainda mais uma coisa para eu carregar, que não vai servir de nada. Mas que eu gostei de ter recebido, né? E até pedi para trazer. Não será lícito, porém, de algum modo desprezar a rotina construtiva, né, a luta diária, e é por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo. Então, quer dizer, é através do dia a dia é que você vai melhorando, né, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Então, só com a experiência encarnatória que a gente vai ter isso. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, de novas maneiras de pensar, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. Então, a evolução exige que a gente veja. Então, ela vendo aqui, a gente, né, tem vários trechos de Jesus, né, de Marcos, né? Ninguém coloca um vinho novo em odres velhos, né? A gente precisa mudar para poder trazer novos hábitos, senão não dá. O odre velho tenta ter uma boa aparência, tenta manter uma boa aparência por fora, mas por dentro ele está todo podre, não serve mais. Então a gente tem que jogar nossos hábitos para fora, né? E aí temos o tanque de Bedestra, que eu queria trazer para a gente lembrar. Não sei se as pessoas sabem que é aquele mendigo que ficava lá, o paraplégico, na verdade, que estava lá no tanque, queria mergulhar no tanque para poder se curar, porque é um tanque sagrado e ele tinha que se curar ali. E ele, toda vez ele tentava, né? Ele ficou lá 38 anos, tentando mergulhar. Toda hora que ele chegava perto, alguém dava uma catulera, jogava ele para o lado e entrava e pegava o anjo, porque eles acreditavam que tinha um anjo que no momento do tanque vinha e curava. Ele não conseguia se curar. Ele ficou 38 anos ali. 38 anos repetindo a mesma coisa. Não sei se ele deveria desistir. Mas aí o Senhor encontra ele e pergunta, né? Levanta-te e pergunta para ele, né, queres ficar são? Essa é a pergunta que Jesus faz. E aí eu volto a perguntar a todos nós aqui. Queremos ficar sãos e sair do tanque de Bedestra? E aí o homem diz, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outros antes de mim. E Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu acho que esse é o convite que Jesus está fazendo para a gente mudar nossos hábitos nesse tanque, né? E aí o Emmanuel vem trazendo para a gente essa questão do que é a solução. A solução é o Cristo, né? É por isso que o motivo que vemos no Cristo o divino marco de renovação humana. Todo um programa de transformação, né, viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza. Altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Ele quebra um paradigma. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Não importa qual raça que eu tenho, o que importa é que eu sou fraterno. Eu sou humano. Eu não tenho país, eu não tenho nação, eu não tenho nada. Eu sou irmão. Ainda não chegamos lá. 2000 anos e pouco, ainda continuamos separando
o universo em países e coisas. E aí eu trago um grande contemporâneo, né? Gandhi, com as duas coisas que ele pregava. Satyagraha, que é a força da verdade acima de tudo, e Ahimsa, a não violência, né? Esses são os dois princípios indianos. A Ahimsa do yoga, né, é o princípio da não violência. Ele conseguiu libertar um povo inteiro com isso, pacificamente. Então ele botou na prática isso. Não é uma coisa que está distante, lá foi Jesus há 2000 anos atrás, não. Ele fez agora. O conceito da paz integral, respeito ao espírito, à natureza e às culturas. Porque a Índia é repleta de seres de todas as culturas, de todas as religiões, e tinha que unir gente diferente para um único propósito. O único jeito era pensar numa paz integral. Viver em paz com tudo que rodeia. E aí, como ele fez isso? Identificando as emoções e reações, onde eu sou destrutivo em pensamentos, palavras e ações. Né? Consigo mesmo e com os outros. Como eu me prejudico e prejudico tanto consciente como inconscientemente o outro. Esse é o convite da não violência. Quais são as palavras que eu utilizo e que prejudicam? Né? A não violência com a vida, né? A não violência com uma outra pessoa, não com a paixão que o outro possui. Se expressarmos nosso amor, Ahimsa, de tal modo que ele marque para sempre nosso inimigo, o nosso inimigo devolverá esse amor. Essa era o pensamento de Gandhi. Eu tenho que marcar o outro de uma tal forma que ele não vai conseguir se livrar de mim nunca mais. E não vai conseguir me odiar. E voltando ao texto. No abandono à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças, eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Ele convida a gente à resiliência, né? Essa resiliência não só física, emocional, espiritual e mental, né? Com uma flexibilidade para as coisas, né? E vem trazendo bem-aventurados, que Jesus falou isso no Monte das Oliveiras, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Pode o homem gozar de completa felicidade na terra, com tudo isso, mesmo sendo aflitos? Aí o Livro dos Espíritos diz que não. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. E também no Livro dos Espíritos ele pergunta: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, felicidade, que é o que todo mundo busca, eu acho, e que Jesus veio mostrar essa felicidade também, é aceitar as coisas também como elas estão, de alguma forma. Não é não paralisar e não mudar, não fazer um esforço para mudar, mas é ter a consciência de que algumas coisas a gente tem que aceitar. Então, a gente está aqui para trabalho, dinheiro, posição, isso tudo a gente já vem falando, né? E a gente está aqui para quê? Para fazer o bem. O que eu vim fazer aqui? É uma escolha. Novamente, eu vou só perguntar. Mas a gente pode ter... A gente vem aqui para ter um passaporte ou uma carteira de trabalho? Quero só ficar viajando, passeando, me divertindo? Eu gosto muito. Mas é os dois. Jesus veio ensinar a gente até os dois, porque ele tanto tinha as bodas, como ele também teve a questão do trabalho. Ele nunca fugiu do trabalho, mas ele também nunca fugiu da festa. Ele nunca disse para a gente ser infeliz. Ele disse para a gente aproveitar. Aproveitar essa vida, aproveitar a terra, aproveitar o sol, aproveitar tudo. Então, esse é o ensinamento de Cristo, né? Mas ele disse que a gente veio com as duas coisas, né? A gente veio com... Eu digo assim, com um passaporte e uma carteira de trabalho. Tem que ser pelo menos as duas, né? E aí eu trago um pensamento de Humberto Roden, que eu gosto muito, desse autor. Aconselho aqueles que puderem ler, ele já não está mais... Ele é universalista, ele foi espírita e depois ele se transformou em universalista. E eu gosto muito das coisas que ele diz. Ele diz que felicidade é este clamor de toda criatura,
Todo o resto é meio. Somente a felicidade é um fim. Ninguém deseja ser feliz para algo, quer ser feliz apenas para ser feliz. A felicidade é uma suprema autorrealização do ser. O que é ser feliz? Ser feliz é estar em perfeita harmonia com a constituição do universo, seja consciente, seja inconscientemente. A natureza extra-hominal, quer dizer, que não é homem, que não é ser humano, é inconscientemente feliz, porque está sempre automaticamente em harmonia com o universo. Então, essa aceitação que eu falo é a aceitação de deixar o universo no seu fluxo. Não significa com isso que eu também não vai mudar as minhas coisas, senão também não teria como dizer aqui que eu estou falando de hábitos, mudar os nossos hábitos. Mas a gente tem que também, às vezes, aceitar algumas coisas que a vida também nos traz. E ele vem trazendo isso através dessa passagem agora aqui. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito de simplicidade, quer dizer, Jesus ensinou com o seu próprio exemplo a simplicidade e a paciência. A simplicidade na manjedoura e a paciência na cruz, né? Cruz afrontosa que cria o hábito de serenidade e paciência com certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é repletemente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então é isso que ele vem, Jesus nos ensinou. Ensinou com as duas coisas, né? E ele vem para dizer com qual tesouro a gente vai alicerçar o nosso coração. O que a gente quer, né? E Emmanuel continua. Até agora no mundo a nossa justiça cheira a vingança. Quantas coisas nós temos de justiça? Não, é meu direito. Eu tenho que fazer isso. Eu que fiz direito, então, advocacia, então, aí é pior ainda. É espírito realmente devedor, né? Que eu fiz 3 coisas, né? 2 coisas ruins. Auditor, advogado e contador. Quer dizer, é muita coisa, né? Então, é muita coisa ruim junta num espírito só. Não vou sair completista, vou sair, né, tentando. Mas são 3 coisas que são das minhas existências anteriores que eu tive que carregar aqui. Então, essa coisa da busca da justiça. E a nossa justiça tem muito mais cheiro de vingança. E nosso amor está muito mais ligado ao egoísmo. Eu tenho muito mais questões de posse, eu tenho posse com minha família, se eu vou desencarnar, como é que vai ficar meus filhos, como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo, quem sou eu? E aí, como é que vai ficar? Os desencarnados que aqui estão também perderam seus pais, suas famílias. E aí, vai ficar preso aquilo dali? Eles eram posses deles? Ou eles eram apenas espíritos livres que vieram através de, não para a pessoa? Pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que hoje nos procedem o hoje, quer dizer, ele vem dizendo que as paixões, né? Eu vou pular isso daqui, sobre a questão da justiça, né, que a gente tem que... Mas vamos lá. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos do demais. E aí ele está convidando a gente a quê? Amar uns aos outros como a si mesmo. Isso é justiça, e não vingança. E vamos... Eita, desculpa. Para aí. Vamos lá ler. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos, nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estar nutrindo o verdadeiro bem. Então, vamos lá. Essa é a parte final do texto, né? Bondade, não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos, né? Entendimento com harmonia com o pensamento do outro. Com a obrigação de educarmos, conhecimento e sabedoria resultado de nossa vontade. E com o dever de servir, o prazer do serviço que nos transforma. Como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia. Quando a gente tiver isso, a gente tiver o entendimento, na educação e a vontade de servir automático como nosso hábito, é isso que ele está nos convidando. Aí sim. Colaborando para a segurança e felicidade de todos. Não só para a minha, para a do meu irmão. Ainda mesmo que seja à custa do meu sacrifício, trabalhando sempre para o bem geral. É que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem.
né? Eu fiz um resumo, mas vou pular ele, porque senão não vai dar tempo de eu mostrar as outras coisas que a gente tem. Mas posso treinar para mudar? Posso treinar para mudar? Sim. Aí esse cara aqui criou alguns métodos que ele diz que você tem que repetir durante 66 dias, não sei quanto tempo, não sei o quê, não importa. O que importa é que a gente tenha esse problema que ele diz de dica. Ó, conscientização, através da meditação, através da percepção de nós mesmos. O entusiasmo, quer dizer, entusiasmo em, tem Deus dentro da gente, tus é Deus, em é dentro, é ter Deus dentro de si. Ter disciplina, frequência e compromisso para fazer as coisas. Ter autocontrole das emoções, mudar um hábito de cada vez, não precisar mudar todos os hábitos, porque não dá para mudar tudo de uma outra vez. E tem também o convite da mudança de hábito, através da reflexão diária do Evangelho do Lar. Quantos aqui fazem o Evangelho do Lar? Então, alguns, isso é bom. Então, essa é algo que a gente precisa refletir como fazer. E te convido a ser um novo humano, agora, também, que é uma outra prática. Como que a gente chama de inteligência espiritual? Vou tentar ser breve para trazer. A inteligência espiritual foi proposta por Donald Zohar e Ian Marshall, tá? Dois pensadores. Ele tem que dizer para ampliar seu autoconhecimento, isso é uma inteligência espiritual, hein? É para o mundo de hoje. Identificar suas crenças e valores, valorizar a diversidade de pessoas e ideias, saber quais são as suas limitações, medos e anseios, assumir a responsabilidade pelos seus atos, isso é um estudo, tá? Mudar os pensamentos e comportamentos sabotadores, possuir desejo em servir tanto o meio ambiente quanto as pessoas à sua volta, construir ações e atitudes condizentes com seus valores éticos e morais, ressignificar seu passado e acarinhar seus aprendizados na vida, exercitar a compaixão e respeitar a opinião do outro, tomar consciência daquilo que te motiva, compreender o seu papel no mundo, desenvolver sua criatividade e despertar o lado inovador, revisar constantemente seus valores, pois os mesmos podem mudar com o tempo, apresentar visões e valores das pessoas à sua volta e os inspirar. É grande, né? Entender que tudo está integrado e pertencemos à humanidade, acreditar nas imensas possibilidades da vida, enfrentar os desafios e utilizar a adversidade a seu favor, né? Independente do pensar e no agir. Ele traz 12 maneiras de ter, eu vou botar lá no grupo depois, no grupo lá do Humildade, para a gente pensar sobre como fazer, né? Ter pensamento afirmativo, descobrir quem você é, ter humildade, rever nossos valores, viver o presente, tudo que eu acho que o Espiritismo vem falando. Isso é um estudo de inteligência espiritual e dá 12 passos para a gente poder chegar até lá. 12 passos que não são simples. Mudar a mente, mudar paradigma, valorizar, celebrar a diversidade, perceber que o outro é diferente de nós, descobrir a nossa vocação. E quais hábitos nós devemos cultivar para termos essa felicidade, para nos sentirmos realmente felizes, né? Eu vou encerrar com o texto de Roden. Sintoniza a tua alma com o infinito. Deus é a grande estação emissora de todas as ondas do universo. A antena é a alma, mas nem toda alma possui suficiente receptividade para captar com segurança e nitidez as mensagens do além. Afinar a sua antena, tornar o seu aparelho espiritual cada vez mais sensível, eis a tarefa máxima da vida de cada homem. O grande mestre de Nazaré exprimiu essa verdade básica nas conhecidas palavras: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Com uma antena altamente sensível, nenhum homem pode ser realmente infeliz. Aconteça o que acontecer, nenhuma interferência de circunstâncias externas poderá destruir a música divina da sua vida. Ainda que tudo falhasse ao seu redor dele, esse homem sabe que dentro dele nada falhou,
se ele mantiver a sua alma sintonizada com o infinito. E como a coisa principal está salva, o resto propriamente não está perdido. Embora pareça, porque onde persiste a causa fundamental, ali também perduram, embora invisíveis, os efeitos dela derivados. Ei, não foi mais. Não foi. Vai lá, Guilherme. Vai aí você. De que modo isso aí? De que modo pode e deve o homem aperfeiçoar a sua antena espiritual? Pelo exercício intento e assíduo em que consiste esse exercício, em abismar-se frequentemente nesse mundo espiritual que está dentro de cada homem, mas que a maior parte do homem ignora por falta de introspecção, que também se chama meditação, Cristo, conscientização ou oração. É indispensável que a gente dedique pelo menos um tempo diariamente para isso. A verdadeira grandeza do homem identifica a sua felicidade, consiste na facilidade com que ele se identifica com o mundo da divindade. Então, o que Roden nos convida é a perceber que o mundo é possível desde que a gente se conheça. E a gente só vai ser feliz se a gente se conhecer. E por que eu trouxe felicidade e hábito? Porque se a gente não mudar nossos hábitos, a gente efetivamente não vai alcançar a felicidade que a gente precisa. E nós precisamos, de alguma forma, nos enxergar e nos interligar com esse Deus que está dentro de nós, com a nossa própria consciência. E a partir daí, nós podemos ser o que nós viemos ser. O que a gente veio ser aqui, que é ser espírito. Isso é que nós somos. Nós não somos corpo, nós não somos seres, nós não somos fulano, beltrano, ciclano. Nós somos espírito. E é esse o convite que Emmanuel nos faz com a mudança de hábito. Tá ok? Então, queria agradecer a todos pelo tempo que nós perdemos aí, investimos, né? No caso, perdemos, não, investimos juntos, né? Conosco. Obrigado por tudo, viu? Primeiro agradecendo o Walter. Eu estou sem microfone. Aí, ó. Então vamos agradecer ao Walter que trouxe estudo para nós, tão importante, para a gente refletir a cada momento, para a gente melhorar a nossa caminhada evolutiva, né? Agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, agradecendo a espiritualidade amiga, que nos sustenta para a caminhada, para que possamos sempre, através da boa vontade, do empenho, seguro das orientações de Jesus, que é o nosso mestre, dos amigos espirituais que permanecem ao nosso lado, mantendo em nós o ânimo, o entendimento para a continuidade do estudo tão importante na nossa caminhada evolutiva. Que a paz que experimentamos seja para todos os nossos irmãos. Envolvemos o planeta Terra, necessitados da nossa prece, das nossas vibrações, para a caminhada, para nós, para os nossos irmãos. Agradecemos a Jesus, agradecendo a Deus. Estamos assim encerrando a primeira parte do nosso encontro da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos agora para o trabalho do passe. A gente está sempre falando que o passe não é obrigatório. Quem estiver bem pode ficar na varanda ou então permaneçam no salão.